Glória a Deus. Verso 30. Glória a Deus. Gênesis 37. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, do versículo. Vamos ler do 29, 30, 31 e 32. Glória a Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor, nosso Deus maravilhoso. Tornando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-lo a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Amém? Até aqui podemos tomar o assento. Glória ao nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso. Em todo tempo damos glória ao nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso. Aqui nós sabemos que a palavra do Senhor, nosso Deus maravilhoso, relata a história de um dos filhos de Jacó, o 11º filho de Jacó. Então, o seu nome era José, e era um dos filhos a qual Jacó amava. Jacó amava a José, e José trazia a má fama dos seus irmãos ao pai. Então os seus irmãos não gostavam dele, e os seus irmãos o invejavam. Invejavam muito a ele. E então o seu pai fez uma túnica de várias cores e colocou sobre José. E colocando assim essa túnica, ainda mais eles odiavam. E depois de colocar a túnica, eles odiando, cheio de ira, porque essa túnica já representava na vida de José a primogenitura, porque era a escolha do pai. Dava a ele essa túnica, dava a ele o direito de ser o primogênito. Ainda que ele não era, ele era o 11º, mas a manta colorida que o pai lhe colocou, o vestido dava a ele. Então os seus irmãos mais velhos odiavam a ele por isso. E ainda não bastando, né? O pai da túnica, ele ser amado pelo pai, e ele trazer a má fama dos seus irmãos, ainda assim ele teve um sonho. Deus deu um sonho a ele, e ele disse que estava atando os molhos, e os molhos de todos se encurvavam ao dele. E no outro dia ele teve outro sonho. Diz que as estrelas, a lua e o sol se curvavam também a ele. E aí os seus irmãos o odiavam mais ainda. Então, um certo dia desses, a qual Jacó disse ao seu filho: vai ver aonde está os seus irmãos apacentando o rebanho. E ele diz: eis-me aqui. E partiu em busca de notícia dos seus irmãos, porque eles saíam para pastorear o rebanho, levar o rebanho para pastar, e iam longe, iam para muito longe. Estudos relatam que José estava já a 19 quilômetros da sua casa, quando ele chega a um lugar e ele está perdido, e ele
Na Bíblia, relata um estudo de 69 milhas de distância da casa, convertido em quilômetros, estava quase a 100 quilômetros da sua casa. E José vai até eles. E quando eles avistam que José vem vir, eles já dizem: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. E planejam no seu coração a matar José. Planejam no seu coração a matar. No primeiro momento, quando o inimigo vem para matar. É para matar. O inimigo não vem para brincar, ele vem para matar. Então, quando ali eles planejam rápido, vão matá-lo. Mas quando ele vai chegando, um dos irmãos intervém e fala: não matamos a ele, lançamos numa cisterna, lançamos ele no poço. E o poço estava seco. E eles lançam o seu irmão dentro do poço. E ali ele fica dentro daquele poço. E quando eles observam que vem uma caravana de viajantes, os ismaelitas, eles dizem então: venderemos a ele, vamos nos livrar dele de uma vez por todas, nos vendemos a ele para ser escravos do marido, levam ele embora. E então eles vendem a ele, vendem ele para os ismaelitas, e os ismaelitas vão levar a ele para o Egito. Então, quando aqui nós lemos que o Rubem vem à cova e não vê o seu irmão, diz: aonde irei procurar? E os outros dizem: não está. Vamos, falar para o pai, vamos enganar o pai lá, porque ele já não está mais aqui. E anunciar que ele foi vendido, foi levado pela caravana de ismaelitas. E a Bíblia nos relata que, chegando ele no Egito, os ismaelitas vão vender a ele a um homem, a qual se chama Potifar, capitão da guarda do faraó do Egito. E ele vai ficar aos cuidados agora na casa de Potifar, sendo escravo. Mas antes dele chegar lá, nós estamos aqui dentro das Escrituras e nós sabemos que a palavra aqui, a qual nós lemos, que eles arrancaram as suas vestes, arrancaram o seu manto, arrancaram a sua túnica colorida de várias cores, e a Bíblia frisa bem que era algo que chamava a atenção. E arrancaram dele a sua túnica, e arrancando dele, eles agora vão pegar a esta túnica e vão colocar sangue de um cordeiro, sacrificam um cabrito em banho-ela no sangue. E nós lemos as Escrituras e vendo que eles não levam ao seu pai, eles não levam. A palavra está dizendo: então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias coisas e fizeram saber a seu pai. E desceram e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora? É esta, não é a túnica de seu filho? E depois que eles levaram a túnica, e conheceu e disse: a túnica de meu filho, uma besta ou comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó deduz que um animal feroz atacou e matou o seu filho. E esses homens, esses servos, alguém que leva a túnica, ou foi mandado levar a túnica ao pai, e o pai deduz que ele foi comido pelo animal. Então, depois disso, os outros irmãos, os filhos, vêm para consolar a Jacó. Vem para consolar Jacó, porque Jacó agora está de luto, porque ele acredita que o seu filho está morto, que o animal o matou. Então eles vêm para o consolar, e o Jacó não aceita o consolo deles, não aceita o consolo de ninguém, e ele acredita-se que o filho está morto. Que o filho morreu e foi comido e devorado pelo animal.
porque a túnica chegou até ele, cheia de sangue, talvez rasgada, talvez com alguns arranhões, né, ali que podiam dizer, ou na observação acreditar-se que um animal o matou, e somente a túnica deixou. Então, deduz assim Jacó no seu coração e entra em luto. Mas nós sabemos que a história, né, relatada, a história continua, e José está a serviço na casa de Potifar como escravo. Como escravo ali ele está servindo. Foi comprado no mercado, né, como escravo, ele está ali servindo. Servindo e servindo a Deus também. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor visitou José na casa de Potifar. E ele, estando ali, ele foi colocado em uma posição mais alta. Foi colocado em uma posição mais alta, porque Deus estava com ele. Arrancaram a sua túnica, rasgaram a sua túnica, devolveram a seu pai. Mas o sonho continua. O sonho que estava no seu coração, o que Deus projetou, não podiam arrancar. E aqui, né, que o Senhor nosso Deus tinha colocado um tema no meu coração: o sangue na túnica. O sangue na túnica não representa a morte. Este sangue na túnica, ele não representa a morte, porque ali um cordeiro foi sacrificado, um cabrito, e a sua túnica foi embanhada no sangue. Então, dentro desta passagem, porque a túnica foi embanhada no sangue, o cabrito novamente está dentro do cenário, porque lá atrás Jacó e a sua mãe sacrificaram um carneiro, né, um cordeiro, e fizeram um guisado para o seu pai. E agora o sangue na túnica é também o sangue de um carneiro, de um cabrito, a qual foi imolado, matado ali e embanhado essa túnica. Mas o sangue na túnica não representa a morte, porque se nós formos lá para o Novo Testamento, nós vamos ver que quando Jesus ali prosseguia carregando a cruz, o Senhor ia levando a cruz. Pegaram um certo Simão Sirineu, que vinha de viagem, que vinha do campo, e lhe constrangeu a levar a cruz, e lançaram a cruz de Cristo sobre as suas costas, e ali as suas vestes também foram sujas do sangue do cordeiro, e a Bíblia relata que este homem, Simão Sirineu, ele vinha do campo, era dia da Páscoa, era dia de sacrificar um cordeiro para assim se alimentar junto à sua família e comemorarem a Páscoa. E os seus filhos o aguardaram, e o nome de um era Alexandre e o de outro era Rufo. Então ele vinha para a Páscoa junto com os seus filhos, mas ele não pôde chegar em tempo para sacrificar a Páscoa junto com os seus filhos, porque ele foi constrangido, parado ao meio do caminho, para assim levar a cruz, porque Jesus estava ali, levando, talvez pela perda de sangue, talvez pela febre de 40 graus, que a coroa de espinho trazia sobre ele, talvez por ele estar debilitado pelo açoite que ele tinha tomado, e ali, levando a cruz, ele cai. Então eles pegam aquela cruz e lançam sobre este homem, constrange ele, força ele a levar, põe ela sobre as costas dele e faz ele carregar a cruz e ajudar a levar a cruz de Cristo ali, que era a nossa, ainda que o Senhor não precisava, mas para este homem foi um privilégio, sabendo depois dos acontecimentos, foi um privilégio poder participar. Então ele leva a cruz, e as suas vestes também são embanhadas no sangue. Este Simão Sirineu, né, que relata em Marcos 15, 21, que ele era pai de Alexandre e Rufo, e vai relatar também em Lucas 23, 26, que ele era pai de Alexandre e Rufo,
E vai relatar em Atos dos Apóstolos 13:1, vai dizer que haviam certos profetas, a qual estavam ali, e ali está relatado o nome, e o nome deste homem vai estar lá. Por Níger ele era conhecido. Níger era o nome dele. Somente aqui que James vai relatar a isso. Então ele estava ali e ele ia para sacrificar, porque ele era da casa, ou fazia parte dos profetas. Ele estava e ele conhecia as Escrituras. Tanto que nós vamos ver também relato de Rufo, lá em Atos dos Apóstolos, da sua conversão, de como ele servia ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Não tem muitos relatos, mas um pouco a gente podemos pegar, a gente vamos ver que esse homem servia a Deus. E depois que ele vai entender que o sangue que estava nas suas vestes era o verdadeiro sangue do Cordeiro, o verdadeiro sangue do Cordeiro. Então o sangue nas vestes, aleluia, o sangue nas vestes não significa a morte. Ainda que Jacó, talvez naquele momento da sua velhice, talvez por aquele momento ele não tinha compreendido, talvez por um momento ele se preocupou tanto com o filho que não veio aí, talvez no espanto, olhando somente a túnica ali, embanhada no sangue, ele não conseguiu compreender. Mas a palavra de Deus, ela dizia que este jovem sonhou um sonho, que este jovem tinha um sonho, que Deus deu um sonho a ele, e este sonho era um sonho profético, a qual o Deus Todo-Poderoso deu a ele, aleluia. E ainda que arrancasse a sua túnica, ainda que arrancasse as suas vestes, não poderiam assim arrancar o sonho e o projeto de Deus que estava estabelecido sobre a vida deste jovem. Porque o que estava sobre ele era a autoridade de Deus, era o poder do Senhor, era a escolha do Senhor. Ainda que o pai o escolheu, o pai o amava, mas antes do pai escolher, o Todo-Poderoso Deus já havia escolhido e separado e ungido, glória a Deus, e dado sonho e projetado coisas grandes e poderosas na vida deste jovem. Aleluia! Deus maravilhoso, Deus poderoso. Então arrancaram a sua túnica, mas não podia arrancar o projeto de Deus. Arrancaram as suas vestes, mas não podia arrancar o que Deus colocou no seu coração. Não pode arrancar o sonho que Deus sonhou para nós, aleluia. Ainda que nos arrancarem tudo, arrancaram a liberdade dele, arrancaram as suas vestes. Ele foi vendido como um escravo, e ali por anos ele ficou no Egito. Ali por anos ele ficou. Alguns estudos relatam que por mais de 20 anos Jacó carregou este luto e esta dor no seu coração. E ele dizia: eu descerei à sepultura e encontrarei com meu filho, estarei com meu filho, porque ele está morto. Mas o Senhor nosso Deus maravilhoso, que projetou, aleluia, o Senhor nosso Deus que estabeleceu, o Senhor nosso Deus que é poderoso, que sonhou um sonho e deu a estes homens este sonho profético no meio da família, é o Senhor nosso Deus quem vai honrar. Passa o tempo que passar, pode muitos achar que você está morto, pode você estar esquecido, pode estar abandonado, mas o Deus Todo-Poderoso que sonhou, projetou e elaborou, não esquece, aleluia. O Senhor não esquece do céu, diz a palavra de nosso Deus. E por anos esse jovem estava ali, por anos as suas vestes foram embanhadas no sangue do Cordeiro, e ali por anos no Egito sendo escravo. Agora nós vamos ver, aleluia, que mais uma vez as suas vestes vão ser arrancadas, porque a mulher de Potifar, a mulher do seu senhor ali no Egito, se engraça pelo lado de José, e se engraçando ela, e
da aparência do mal, fugindo do pecado, sendo fiel ao seu Senhor, a qual ele servia. Ela vai armar para ele uma emboscada, porque sendo ele o chefe da casa, ele tinha acesso a todo o compartimento da casa. Ele era o líder geral dentro da casa de Potifar. E um daqueles momentos, a mulher vai pegar ele a só e vai tentar seduzi-lo. E na sua resistência, ela vai gritar que está sendo violentada, abusada. E os guardas chegam e vão pegar a ele com as suas vestes rasgadas. Talvez um pedaço das suas vestes ali na mão daquela mulher a qual assediava ele e ele fugia. E o seu Senhor vai mandar a ele para o cárcere. O inimigo não desiste de primeira, o inimigo não desiste de segunda, o inimigo não desiste. E ele vai agora para o cárcere, indo para a cadeia dentro do Egito. E ali ele vai ficar por alguns anos na cadeia no Egito. Mas o Senhor, nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, que projetou, que sonhou, vai visitar aquele lugar, aleluia. E ainda ele dentro da prisão, ele vai ser colocado em uma posição de destaque. Era um homem diferenciado. Era um homem diferenciado na presença de Deus. E é por isso que chamava a atenção. E aonde estava se destacava. E isso incomoda o adversário. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, aonde nós chegamos, nós estaremos sendo colocados em uma posição de destaque. Talvez você pode olhar, mas não tem nada, ele não tinha nada. Ele estava dentro de uma cadeia, ele estava escravo no Egito, mas ainda assim o inimigo se incomodava. Não é pelo que a gente tem, não é por bens materiais, é pela graça de nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, é pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, aleluia. E isso incomoda as trevas, isso incomoda o adversário. Aonde põe a mão prospera, aonde chega a diferença, a coisa muda e o inimigo se levanta, porque o Senhor, nosso Deus maravilhoso, é quem tem um propósito, é Ele quem elaborou nas nossas vidas, e é assim, aleluia, porque o Senhor nos fez, glória a Deus, aleluia. Mas o inimigo, ele não desiste de primeira, não desiste de segunda, aleluia. Eu não sei o que tem passado, não sei o que você tem enfrentado, não sei de que forma o inimigo tem se levantado na sua vida. Mas o Senhor, nosso Deus, quem fez promessa a nós, é fiel. Quem prometeu foi Deus, aleluia. Quem prometeu foi o Senhor, nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso. Então, no passar dos anos ali, José se destaca e interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro dentro da cadeia. E interpretando os sonhos, ele diz: quando estiver na frente de Faraó, lembra-se de mim. Mas o tempo passa, e ele se esquece, e assim se cumpre. O copeiro volta à sua posição, a servir a Faraó, e o padeiro é enforcado. Então, passados os tempos, agora quem vai ter um sonho é Faraó. E dentro do sonho ninguém interpreta. Então o copeiro vai lembrar. No cárcere tem um que interpretou meu sonho e o sonho do padeiro. Então ele vai ser trazido agora na presença de Faraó. E trazendo ele na presença de Faraó, ele vai interpretar o sonho de Faraó.
interpretando o sonho de Faraó. Faraó vai olhar de um lado e do outro e vai falar: não tem ninguém que possa fazer isso que você está falando. Então você será levantado, você será honrado, você será governador aqui, você vai governar tudo e vai fazer. Depois de mim vai ser você, aleluia. Depois de mim a autoridade no Egito é você. E José é levantado. Agora ele é Zelefate Paneia, o governador do Egito. E ele vai comprar as terras, ele vai começar a comprar. E quando a fome chega, quem vai lá buscar o alimento? Seus irmãos. Seus irmãos vão até ele, mas sem saber. Então ele vai revelar aos seus irmãos que ele é José. E revelando que ele é José, ele vai perguntar do velho pai: e o pai onde está? O pai ainda está vivo, então traga ele até a mim. E assim Jacó vai vir até José e o luto vai ser quebrado. Talvez na sua velhice, quando ele vai encontrar ali com José governando o Egito, não pela posição, mas porque o seu filho ainda vive. E eles vão para o Egito. E José vai dizer a eles: Deus preparou tudo, me enviou na frente para me preparar tudo, para que vocês possam vir agora. Para que vocês possam vir agora. Os seus irmãos ficam com medo da repreensão, ou dele se vingar. Ou não, eu vim adiante. Eu vim adiante para preparar para vocês vir agora. Nesta época de fome, aqui vai ter alimento para vocês, vai ter alimento para todos. Então ali, quando Jacó chega, Israel chega, se curva, todos diante de José. E é o sonho que Deus deu a ele. Mas até chegar a isso, tem uma longa caminhada. Até chegar, teve sofrimento, teve dor, não foi do dia para a noite. Então talvez você pode pensar: mas faz tanto tempo, está doendo, está difícil, está demorando. Mas Deus está trabalhando, o projeto vai se cumprir, porque Deus prometeu, aleluia. Vai se cumprir porque o Senhor, nosso Deus, assim estabeleceu, aleluia. E ninguém pode impedir aquilo que Deus projetou para a sua vida, glória a Deus, aleluia. Ainda que vão tentar colocar um obstáculo, vão tentar arrancar suas vestes, vão tentar te arrancar tudo que tem, vão tentar te parar de todas as formas, mas o Senhor, nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, é um Deus que cumpre, e Ele nos dá a vitória, glória a Deus, aleluia. Ele nos dá a vitória, passa o tempo que passar, se Ele prometeu, vai se cumprir, aleluia. Não tem promessa ainda que eu espero no Senhor, porque o Senhor é fiel e Ele prometeu, aleluia. No dia que eu pisei os pés diante do Senhor, nosso Deus, e aceitei a Cristo Jesus, o Senhor disse: que grande seria a obra, que grande seria a obra que o Senhor levaria aos confins da terra, que grande seria o ministério que Ele ia colocar nas minhas mãos. Mas naquele momento eu não entendia. Ministério, o que é esse ministério? Eu nem sabia, eu tinha chegado na igreja pela primeira vez. O que é ministério? Eu não fechei a sua sepultura lá, naquele dia, para você tirar a sua própria vida, não. Eu fechei lá, porque eu vou te usar aqui. Eu fechei lá outro dia, porque eu vou te usar. Eu fechei lá outro dia, porque eu vou te usar. O inimigo tenta de todas as formas contra a nossa vida. Os irmãos tentaram matar, os irmãos tentaram impedir, arrancaram suas vestes. A mulher de Potifar arrancou as suas vestes, talvez com marcas de sangue ali, né? Marcando as suas vestes para dizer que estava sendo violentada, talvez com as suas unhas ali, machucando e ferindo. Mas o Senhor, Deus
cometeu nas nossas vidas. Grande é o testemunho, porque é lindo o testemunho dele, a história de vida dele, mas é dolorosa, é sofrida, foi com sangue, foi com morte de animal, foi de todas as formas cruéis, e não foi do dia para a noite, foram anos e anos até chegar ao que Deus estabeleceu. Por isso, não desiste, não pare, vai estar demorando, está doendo, não chega logo, mas o sangue do Cordeiro nas vestes não é para a morte, e sim para a vida. Por isso, o sangue na túnica dele é para a vida, para a grande vida que o Senhor tinha preparado, para algo de grandioso, aleluia, que o Senhor nosso Deus tinha preparado. E assim também será nas nossas vidas, aleluia, nas nossas vidas também, porque o Senhor prometeu. Às vezes nós ficamos assim, mas Senhor, já faz tanto tempo, Senhor, parece que nada acontece. Mas quando acontece, é de uma vez, que Deus não faz pela metade. Quando esse homem já chegou na presença para cumprir o que Deus estabeleceu, foi do dia para a noite. Ele já era autoridade, o anel já estava na sua mão, a veste nova já estava nele, aleluia, ainda que ele já tinha suas vestes lavadas, embranquecidas, no sangue do Cordeiro, glória a Deus, aleluia, no sangue do Cordeiro. Por isso o sangue nas vestes não é para a morte, e sim para a vida, aleluia, e para uma vida abundante no Senhor nosso Deus, que cumpre a sua promessa, e vai além, porque a promessa de nosso Deus, ela não para aqui. A promessa do Senhor nosso Deus, ela não fica somente nas coisas terrenas, não. Ainda que Ele nos faz abundante, glória a Deus, aleluia, ainda que Ele nos faça próspero nessa terra, mas o que o Senhor tem para nós vai além, aleluia, do que pensamos, do que pedimos ou do que imaginamos, aleluia. No livro do Apocalipse 7 diz assim, ó, aleluia, vou ler do 9. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões e dos 4 animais prostravam diante do trono sobre seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça e honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciões falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, que são os de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes que. E disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro, porque isto estão diante do trono de Deus, e servem dia e noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono o apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus poderoso, aleluia. Todos aqueles que tiverem as suas vestes lavadas, embranquecidas no sangue do Cordeiro,
preparando um lugar para nós estar. Aleluia. Ainda que hoje nós podemos ter o refrigério, ainda que hoje nós podemos ter a temperança, ainda que hoje o Espírito Santo nos convence que nós deixamos os maus caminhos, deixamos o pecado, que nós viemos aceitar o sangue, aleluia, que nós viemos embanhar as nossas vidas no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, aleluia. Então alcançaremos a vida e a vida eterna. Por isso, o sangue nas vestes não é para a morte, e sim para a vida. Glória a Deus, aleluia. É a promessa de Deus para nós, aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso, amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos seus corações, aos nossos corações, nos fortalecendo, nos capacitando, aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos assim alcançar, aleluia, o que está preparado para nós. É dia por dia. Às vezes tem dor, às vezes tem dificuldade, às vezes demora um pouco, mas o Senhor nosso Deus, Ele é fiel e vai cumprir. Ele não se esqueceu, aleluia. Ele não se esquece dos seus, ainda que Ele permite nós passar alguns apertões às vezes, para nós retomarmos, para nós buscarmos força, para nós olharmos para Ele, que Ele ainda está no controle, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos assim, aleluia, Deus maravilhoso, prosseguir no nome do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus que é poderoso. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor, nosso Deus maravilhoso, mais um louvor. Aleluia. Oh Deus poderoso.